Olá, pessoal! Hoje nós do PEJA iremos resolver 3 questões referente à prova do INSEJ de 2018. A primeira questão será referente ao ensino fundamental e as outras 2 referente ao ensino médio. Essas questões irão envolver análise de imagens e de gráficos. A primeira questão que iremos resolver será do ensino fundamental e é a questão de número 31. Nessa questão, a gente tem uma imagem da América do Sul no século XVI. Essa imagem, então, ela vai retratar vários desenhos de como os povos viviam nessa época na América do Sul. A questão, então, diz o seguinte: na imagem está identificada a preocupação dos elaboradores de mapa daquela época em A. Determinar as medidas de escala. B. Representar as divisões políticas. C. Caracterizar as zonas de clima. E D. Ilustrar as atividades humanas. Como a gente pode observar no desenho, essa imagem ela está ali buscando explicar, buscando ilustrar as atividades que cada povo de cada canto ali da América do Sul viviam e faziam, a forma como se organizava. Então, a nossa questão correta é a letra D. Agora nós vamos para as questões do ensino médio. A primeira questão será do número 44 e nela nós temos 2 gráficos. O primeiro, cujo título é Pirâmide Etária Absoluta, Brasil, Censo 1980. Nesse gráfico, ele vai constar, então, a quantidade populacional em cada faixa etária de 0 a mais de 80 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Podemos perceber nesse gráfico que, tanto para homens quanto para mulheres, a maior parte da população está ali entre 0 a 4 anos e a menor parte da população está ali entre pessoas com mais de 80 anos. O segundo gráfico que a gente tem o título como Pirâmide Etária Absoluta, Brasil, Projeção 2020. Aqui, diferente do gráfico anterior de 1980, a gente tem que a população entre 0 e 4 anos é bem menor do que nos anos 1980. Temos aqui que tanto para homens quanto para mulheres, a maior parte da população está entre 30 e 34 anos e também ali na margem de 20 a 24. Temos também que, para os homens, a taxa populacional com mais de 80 anos diminuiu e o das mulheres acabam sendo, então, maior do que essa taxa para os homens. A questão, então, diz o seguinte: uma transformação verificada entre a pirâmide demográfica de 1980 e a sua projeção para 2020 é a redução da mortalidade infantil. B. Diminuição da taxa de natalidade. C. Manutenção da população adulta. E D. Estabilização da expectativa de vida. Bom, analisando os gráficos, a gente consegue perceber, então, que o número de habitantes ali de 0 a 4 anos diminuiu significativamente. Então, podemos concluir que a nossa resposta é a alternativa B, diminuição da taxa de natalidade. Podemos concluir que houve ali um controle, uma baixa nessa taxa de natalidade. A terceira e última questão é a de número 53, e ela diz o seguinte: a percepção do que é uma visão de gênero produziu grandes transformações na sociedade contemporânea. Sexo não é a mesma coisa que gênero. Sexo se refere a diferenças biológicas entre homem e mulher. Gênero se refere a diferenças produzidas socialmente entre sexos. O texto diferencia abordagens no estudo das relações entre homens e mulheres, indicando que o conceito de gênero se refere a
A moral tradicional instituída. B. Aos direitos igualmente distribuídos. C. A hierarquia biologicamente definida. Ou D. As identidades culturalmente construídas. Bom, podemos perceber então que o texto ele vai retratar ali a diferença entre o sexo biológico, que está relacionado às partes genitais ali do ser humano, e a questão de gênero, que é uma construção social. Sendo assim, podemos concluir que a nossa alternativa correta é a D, que ele indica que o conceito de gênero se refere então às identidades culturalmente construídas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!